Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, paz a todos. Chegamos no nosso terceiro dia de meditação e exposição do livro de Juízes e hoje meditaremos no capítulo 7, 8 e 9. O capítulo 7 é seguido, o final do capítulo 6, Gideão faz aquelas provas, pede aquelas provas do Senhor sobre o novelo de lã e orvalho, e agora no 7 ele convoca soldados israelitas para ir à batalha e ele consegue juntar 32 mil homens. Mas quando o Senhor olha e fala para ele assim, Gideão, tem muita gente aí, se você for com os 32 mil homens, eles vão acreditar que a vitória veio por conta da força que vocês têm, da quantidade. Então tem muita gente. Peça para que os covardes voltem, quem tem medo que voltem para casa. E para a tristeza de Gideão, 22 mil homens daqueles 32 mil voltaram com medo para casa. Então Gideão fica com 10 mil homens, ainda era um bom número. Porém, o Senhor fala, Gideão, ainda são muitas pessoas, levem eles para tomar água. E quando Gideão leva eles para tomar água, o Senhor fala, aquele que abaixar a boca até a água põe de um lado, e aquele que trouxer a água até a boca coloca de outro. Então, ao final, tinha 9.700 que abaixou a boca até a água e tinha 300 que trouxe água até a boca. E o Senhor falou, dispensa os 9.700, Gideão, porque é com esses 300 que você vai à batalha. Quando nós olhamos aqui, pensamos que o Senhor estava separando os mais preparados, os mais espertos, para que fosse a batalha. Mas nós vamos ver adiante que isso que o Senhor fez não tem nada a ver com o mais esperto, o mais preparado. O Senhor usou um método, foi o método que o Senhor usou para refinar aqueles 32 mil homens apenas nos 300 homens. O Senhor queria que Gideão entendesse que a vitória estava vindo pela força do Senhor e não pela capacidade bélica da união dos israelitas ali naqueles 32 mil homens. Então, normal aconteceu com Gideão, que aconteceria com qualquer um de nós. Ele ficou assustado, porque você vai ver nos versículos que diz que era tão numerosos o exército dos midianitas com os amalequitas que era incontáveis, era como a areia da praia. Sendo assim, eram incontáveis, e Gideão estava apenas com 300, e o Senhor fala, Gideão, ainda, eu estou vendo que você ainda está temeroso no seu coração, chame o teu servo Purá e você vai descer até ali o acampamento do exército dos midianitas. E Gideão desce, estava à noite, desce bem assim calmo para que não fosse descobertos, e quando ele chega próximo ao acampamento ele escuta dois soldados midianitas conversando. Um contava um sonho, que ele via um pão de cevada vindo rolando como um rolo compressor ali no meio do exército dos midianitas. E o outro soldado que estava ali ouvindo o sonho falou, olha, isso não pode ser outra coisa a não ser a espada de Gideão contra nós. Então, quando Gideão ouve esse sonho e a sua interpretação, ele sobe encorajado. Nós vemos ali que ele sobe, chama os 300 e fala, o Senhor entregou o exército dos midianitas em nossas mãos. Então aquela última prova, Gideão antes pediu prova ao Senhor, agora nós vemos que o Senhor estava concedendo a ele prova para que fosse confirmada a fé no coração de Gideão que Deus estava no controle. Então nós vamos ver nessa batalha que a vitória veio através da força do Senhor, através do Senhor. O Senhor estava usando Gideão, usando aqueles homens que estavam ali apenas como ele usou a pedra de Davi. A pedra de Davi foi até a testa do gigante, mas quem derrubou o gigante foi o Senhor, porque ele caiu para frente. Então aqui é muito parecida com a história de Davi no quesito foi a força do Senhor. Então Gideão chama os 300 homens e eles tinham nas mãos, aqui narra que era uma buzina, uma corneta, uma tocha e um vaso. Então eles esconderam a tocha dentro do vaso para que ninguém enxergasse a iluminação da tocha de longe, porque estava à noite, e com uma mão ele segurou a trombeta. Gideão falou, olha, nós vamos separar em 3 companhias de 100, e quando eu fizer um sinal, você quebra o vaso, levanta com uma mão a tocha e com a outra você vai tocar a buzina, e após isso você vai gritar pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. E esse grito de guerra é interessante porque aqui não narra que eles estavam com espada. Aqui apenas diz que eles estavam com o vaso, a tocha e estavam com a buzina. E quando eles chegaram próximo ao acampamento, ali havia a hora da
troca da guarda, que Gideão deu um sinal, eles quebraram aquele vaso, a tocha apareceu e eles tocaram a buzina. Embora eles estavam em 300 homens, era comum um chefe de um batalhão, de um destacamento, estar com essa tocha. Então, para o inimigo, olhando à noite, não eram 300 homens, é como se fosse 300 chefes de um agrupamento. Então, dava a impressão que eram muito mais pessoas do que apenas os 300. Mas o milagre ainda estava por vir, porque quando o exército dos midianitas olharam e viram aquelas buzinas, aquele grito de guerra e as tochas, nós vemos aqui, a palavra nos narra que eles começaram a matar um ao outro. O próprio exército midianita olhou para o seu companheiro e o Senhor trouxe uma confusão para eles, ao ponto de eles começaram a se matar. E fugiram, e os 300 homens com Gideão perseguiram, e Gideão havia mandado mensageiros para as outras tribos, e as outras tribos cercaram os midianitas. E na perseguição, a tribo de Efraim, nós vemos no versículo 25, captura os dois líderes, dois comandantes do exército dos midianitas, Oreb e Zeeb. Eles os matam e levam as duas cabeças até Gideão. No capítulo 8, a perseguição continua. E nós vemos aqui no versículo 1, os efraimitas, eles questionam Gideão por que Gideão não os levou para o início da batalha juntamente com ele para derrotar os midianitas. E vendo Gideão que os ânimos estavam acirrados, ele sabiamente deu uma boa resposta. Falou: olha, efraimitas, o que foi que eu fiz comparado ao que vocês fizeram? Vocês capturaram os dois comandantes deles, vocês têm maior honra do que nós nessa batalha até aqui. Nós apenas os perseguimos, mas você pegou líderes deles, então vocês estão muito melhor do que nós. E com isso eles acalmaram os ânimos ali dos efraimitas. A partir do versículo 4, nós vemos que, continuando a perseguição, aparece aqui algo diferente na história. Gideão, com seus homens exaustos, ele vai até a cidade de Sucote e pede para que eles deem pão e água para os seus soldados, porque eles estavam exaustos devido à perseguição. E quando ele anuncia que ele está perseguindo os dois reis de Midian, que eram Zeba e Zalmuna, o povo de Sucote fala: não, vocês, os líderes, vocês não capturaram ainda, por que nós vamos dar alguma coisa para vocês comerem? E eles negam ali alimento a Gideão e seus homens. E Gideão promete que capturaria esses dois reis e voltaria e fustigaria, rasgaria a carne deles com espinhos e espinheiros do deserto. Após isso, Gideão vai até a cidade de Peniel e ele também tem a mesma recusa. Eles não entregam pão nem água para eles, e Gideão promete que quando capturasse Zeba e Zalmuna, voltaria e destruiria a fortaleza ali de Peniel. E, continuando a perseguição, ele alcança, e estava ali Zeba e Zalmuna com 15 mil homens, e Gideão derrota esses homens. Ele captura os dois reis, e quando ele retorna, ele encontra um jovem ali que era da cidade de Sucote. Esse jovem diz o nome dos 70 líderes que havia em Sucote. Então Gideão vai, captura esses 70 líderes, diz para eles: vocês duvidaram de mim, não acreditaram, aqui estão os dois reis midianitas, e com o espinheiro do deserto ali eles rasgam e matam todos aqueles líderes. Vai até Peniel, faz a mesma coisa, derruba a torre e mata todos os homens ali da cidade de Peniel. E nós vemos aqui nos versículos que Gideão foi implacável contra essas duas cidades que faziam parte de Israel, mas ele pegou bem mais leve com esses dois reis dos midianitas. E aqui diz que ele pergunta para eles no versículo 18, como eram os homens que eles mataram em Tabor. E esses dois reis capturados falam: olha, era como você, cada um tinha um porte de príncipe. Então Gideão fala: olha, vocês mataram os meus irmãos. Se vocês não houvessem matado eles, eu também pouparia a vida de vocês. E com isso Gideão pede para que seu filho execute os dois reis. O seu filho fica com medo porque era jovem, muito novo. E os próprios reis ali provocam Gideão, falou: faça você, isso é coisa para homem corajoso. E Gideão ali mata aqueles dois reis. E é interessante nós observarmos aqui que, como as duas cidades que eram israelitas, Gideão foi implacável. Ele voltou e foi lá e matou como ele havia dito que iria matar, porque não foi concedido pão e nem água para os seus soldados. Mas com os dois reis,
até uma conversa mais mansa. E aqui deixa claro que se os reis não tivessem matado os dois irmãos de Gideão, Gideão também pouparia a vida deles. A partir do versículo 22, nós vemos que os israelitas agora conclamam, pedem que Gideão reinasse sobre eles, não somente Gideão, mas o seu filho e o seu neto também, porque através de Gideão o Senhor tinha livrado Israel da escravidão ali, do peso que Midian trazia sobre eles. E aparentemente no versículo 23 nós vemos uma atitude de Gideão muito nobre. Ele falou: olha, eu não vou reinar sobre vocês e nem meus filhos, é o Senhor que reinará sobre vocês. Então nós vemos neste primeiro momento uma atitude nobre de Gideão, entendendo que quem reinava sobre Israel, quem era o governo de Israel, era o Senhor, e ele usaria quem ele quisesse para que o governo do Senhor fosse formalizado no meio do seu povo. Porém, tendo falado isso, nós vemos nos versículos sequentes que ele não viveu dessa forma, pois ele tinha muitas mulheres, como um rei tinha, e tinha concubinas também, ao ponto que ele teve 70 filhos, e ele teve um filho com uma concubina, que era de Siquém, e ele colocou o nome nesse filho de Abimeleque, que significa meu pai é rei. E aqui deixa bem claro que o próprio Gideão colocou esse nome de Abimeleque com esse significado, meu pai é rei. Mas voltando no versículo 24, após ele ter se recusado a ser rei, dizendo que o Senhor que reinaria sobre Israel, ele faz um pedido aos soldados que desse a ele um brinco dos despojos, porque os ismaelitas costumavam usar brinco de ouro e até enfeitar os seus camelos ali com argolas de ouro. E Gideão faz um pedido, aparentemente um pedido simples, que cada um desse um brinco desse de ouro, e foi estendido um pano e todos colocaram ao ponto que juntaram 20 quilos e meio de ouro. O problema é que quando Gideão juntou esse ouro, ele fez um manto sacerdotal, um éfode sacerdotal, e os israelitas e Gideão passaram a adorar. Então aqui nós vemos no versículo 27, no final, que isso veio ser um objeto de idolatria para Israel e veio ser uma armadilha tanto para Gideão quanto por sua família. No versículo 27, no início, diz assim: Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. No versículo 33 fala que Gideão morre, e após a sua morte os israelitas voltaram a se prostituir, adorando o Baal, cultuando a Baal, e ainda ergueram aqui diz Baal Berit, significa aliança com Baal, e eles esqueceram, não se lembraram do que o Senhor havia feito, os livramentos que o Senhor havia dado, principalmente através de Gideão, que os livrou da mão dos seus inimigos em redor, que eram os midianitas. E também no último versículo 35 diz que eles não foram bondosos com a família de Gideão e nem reconheceram todo o bem que ele havia feito a Israel. No capítulo 9 nós vemos a crueldade com que Abimeleque age contra os seus irmãos. Ele, sendo filho de uma concubina que era de Siquém, ele chega aos seus tios, irmãos da sua mãe, e diz a eles: olha, vocês preferem ser governados por 70 homens ou só por um homem? Lembrando vocês que eu sou o sangue de vocês. Então aqueles irmãos de sua mãe influenciam o povo, onde todos decidem, por ele ser irmão deles, filho de uma siquemita, que ele deveria governar. Então eles pegam 70 peças de prata ali no templo de Baal-Berit, entrega a Abimeleque, que contrata alguns vadios, e ele vai até a cidade de Ofra, onde era a cidade do seu pai, e ali ele executa os seus 69 irmãos. Eram 70, mas um chamado Jotão conseguiu fugir. E aí ele volta para Siquém, e Abimeleque é coroado rei pelos siquemitas. Jotão, o irmão que escapou, advertiu os siquemitas de uma parábola do problema que eles trariam sobre si mesmo. Os homens bons são comparados a boas árvores e estão preocupados demais em prestar serviços úteis e honrosos para se incomodarem em buscar poder. Em contraste, Abimeleque é como um espinheiro. Ele não pode dar abrigo nem proteção, e assim como um espinheiro pode pegar fogo facilmente e queimar a floresta,
Abimeleque seria um meio de destruição dos siquemitas. Do versículo 22 ao 41, nós vemos uma nova etapa da história. Aqui começa dizendo que Abimeleque reinou por 3 anos e agora começa a haver um atrito entre Abimeleque e os líderes de Siquém. Eles começaram a agir traiçoeiramente contra Abimeleque. Então eles começaram ali a colocar ladrões no alto ali das montanhas, nos caminhos, para que viessem roubar ali os visitantes que traziam mercadorias. Então apareceu um homem chamado Gaal para vir morar na cidade com seus familiares, e era bem a época da festa, da colheita da uva, prensar uva e oferecer sacrifício ali, festa aos seus deuses. E Gaal começou a gerar um levante contra Abimeleque. E este levante era justamente pela violência que foi empregada contra os filhos de Gideão lá atrás. Então Gaal fala: eu sou descendente direto de Siquém. Nós somos filhos de Armor, e esse Armor é aquele homem que nós vemos lá em Gênesis 34, ele era pai de Siquém. Siquém foi aquele homem que violentou a filha de Jacó, e tem toda a história, se você voltar lá você vai relembrar. Então Siquém, essa cidade chama Siquém por conta desse homem que morava lá, que era Siquém. Então, quando ele fala que eles são descendente direto, ele está dizendo: Abimeleque não é descendente direto, ele é meio, a mãe dele era daqui, mas o pai dele era de Israel. Então, por que que ele está governando sobre nós? Eu vou juntar o exército e vou chegar até ele para medirmos força, para ver quem realmente deve governar sobre a nossa cidade. Então tinha um homem chamado Zebul, que ele era governador da cidade, e ele era aliado de Abimeleque. Ouvindo isso, ele correu, disse para Abimeleque tudo que ele havia ouvido ali de Gaal, e Abimeleque veio para criar uma emboscada contra Gaal. E quando Gaal pela manhã estava olhando, ele percebeu uma movimentação no meio das árvores, e ele se dirigiu a esse Zebul, governador, e comentou: olha, acho que estão descendo homens por ali. E Zebul, sabendo realmente o que estava acontecendo, desconversou, mudou, falou que ele estava confundindo com sombra da árvore, e mais um pouco Gaal falou: não, estou vendo, está descendo soldados, e são muitos. E neste momento Zebul revela para ele: olha, não era você que estava dizendo que não tinha medo de Abimeleque, que queria encontrá-lo para batalhar contra ele e vencê-lo? É a hora de você fazer isso, você não estava com vontade? E acontece uma batalha. Porém, nessa batalha, Gaal perde para Abimeleque e ele precisa fugir. Ele é expulso ali, Zebul expulsa ele e sua família de Siquém, e Gaal leva melhor nessa batalha, só que não para por aí. Do versículo 42 ao 55, narra que no dia seguinte o povo fugiu para os campos, e Abimeleque, sabendo disso, foi e durante todo o dia ele batalhou e massacrou os habitantes daquela cidade. E no finalzinho do versículo 5 diz que ele deixou a cidade em ruínas e jogou sal sobre ela. E com esse ato, essa prática de jogar sal sobre a cidade, era uma forma de amaldiçoar a cidade, torná-la improdutiva, e que as pessoas soubessem o que aconteceu. Foi tão terrível a devastação que essa cidade ela só foi reconstruída 1,5 séculos para frente, no reinado de Jeroboão. Aí ela foi reconstruída novamente. E após fazer isso com a cidade, do 46 ao 49, narra que os líderes ali da Torre de Siquém foram para o templo para se proteger. E quando Abimeleque soube disso, ele foi à montanha, cortou galhos de árvore junto com seus homens. Eles empilharam essas madeiras por fora desse templo e colocaram fogo, ao ponto que mataram todas as pessoas que estavam dentro. Morreram cerca de 1.000 homens e mulheres. E após mais esse massacre, do versículo 50 ao 55, diz que eles foram até a cidade de Tebes e sitiou essa cidade também, conquistou a cidade. E as pessoas se refugiaram numa torre que era bem protegida. Então, como ele havia colocado fogo no templo na cidade anterior de Siquém, eles fizeram a mesma coisa, juntaram madeira porque eles queriam colocar fogo em volta dessa torre bem protegida que havia nessa cidade de Tebes. Porém, quando ele se aproximou para executar o seu plano, aqui nós vemos que uma mulher, ela jogou uma
pedra de moinho. Essa pedra, segundo alguns historiadores, é uma pedra de 6 centímetros de espessura e 50 centímetros de comprimento. Como eram as mulheres que utilizavam os moinhos, essa mulher sabia que essa pedra estava solta, se soltava facilmente, e ela lançou lá da torre, caindo sob o crânio. Algumas versões dizem que rachou o crânio de Abimeleque, mas ele não morreu na mesma hora. E ele pede para que o seu escudeiro pegue uma espada e termine de matá-lo, para que não ficasse essa vergonha escrito na história que Abimeleque foi morto por uma mulher. E o seu escudeiro lhe atravessa com uma espada e mata ele naquele momento. E nós vemos aqui mais uma vez uma mulher no livro de Juízes ser assim imprescindível para que o inimigo fosse abatido. Jael atravessou a cabeça de Sísera com uma estaca, e nós vemos essa mulher, que não está o nome dela, que atirou essa pedra sobre a cabeça de Abimeleque. E os israelitas, vendo que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. E o capítulo termina no versículo 56 e 57, onde diz que Deus vingou ali o mal que Abimeleque tinha feito contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos, e Deus fez cair sobre os homens de Siquém todo o mal que tinha feito. Então aquela maldição de Jotão se fez valer sobre Siquém e sobre Abimeleque. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação e exposição da palavra do Senhor. Eu quero deixar para vocês uma palavra sobre a vida de Gideão. Nós vemos que Gideão começou muito bem, o Senhor o procurou, o Senhor disse que estava com ele, e após ele fazer provas do Senhor, o Senhor demonstrou o seu poder e a sua presença sobre aquilo que Gideão iria realizar. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão, ele conduziu ali aquela batalha com um número bem reduzido de homens. Deus deu a vitória de uma maneira poderosa, porém do meio da história para o fim, Gideão começou a declinar. Quando ele resolveu fazer aquele manto sacerdotal, e aquilo serviu de armadilha e idolatria, e não houve uma mudança de postura, Gideão poderia ter mudado a sua postura. Então isso mostra que nós precisamos sondar o nosso coração, porque não importa como nós começamos algo, importa como nós terminamos. E Gideão começou muito bem. É uma das histórias mais incríveis que nós temos na Bíblia, porém o declínio da sua conduta, o declínio da visão que ele teve sobre um todo, fez com que ele terminasse mal, e aconteceu na próxima geração, seus filhos. Abimeleque fez o que fez, e nós vemos toda a destruição, quantas mortes, quantas coisas terríveis houve em Israel por conta de um homem que o seu coração declinou daquilo que ele estava no início. Então analise seu coração, as suas posturas, fique atento para que nada venha minar a sua confiança no Senhor, a sua devoção no Senhor, e que você continue firme, crendo em Deus como Ele é poderoso e que Ele está sob o governo das nossas vidas. E se alguma coisa sair fora disso, que acenda uma luz, que a comunhão que você tem com o Espírito Santo possa fazer com que você ouça a voz do Espírito Santo te trazendo novamente para o centro da vontade do Senhor. Que Deus os abençoe, dê um dia abençoado, uma semana abençoada para todos vocês, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.